que é a paternidade, mas a paternidade responsável. Lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 9, nós encontramos essa declaração do apóstolo Paulo. Ele diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu gostaria de refletir nesses 4 verbos que o apóstolo Paulo utiliza. Dirigido, essas palavras são dirigidas a algumas pessoas que nós vamos ver daqui a pouquinho, pelas quais Paulo se sente pai, responsável por elas. Só que quando a gente fala de paternidade responsável, a gente percebe que a coisa realmente está muito complicada na sociedade e na visão cultural que nós vivemos hoje. Na maior parte das vezes, quando você fala de paternidade, as pessoas logo pensam naquele que fez o filho, no rapaz que engravidou a menina. E a paternidade lida apenas exclusivamente sob essa ótica. Agora, do ponto de vista geral, do ponto de vista cultural correto, do ponto de vista bíblico, paternidade não é só fazer um filho. Como maternidade não é só ter um filho. Não é um ato biológico. A paternidade é você assumir responsabilidade total, presente e futura, pelos seus filhos, já que você sabe que filho é a vida inteira. Só que na nossa cultura atual, a masculinidade, nós vimos isso já algumas vezes, tem sido extremamente enfraquecida por uma série de razões, desde o movimento da década de 60 do feminismo até o movimento gay contemporâneo. Mas essa masculinidade tem sido enfraquecida pela delegação cada vez maior da responsabilidade antiga do homem para a terra. Falando basicamente de um casal normal, o homem cada vez mais delega responsabilidades à sua esposa. De forma que hoje as mães se tornaram as únicas responsáveis por educar o filho, por ensinar o filho, por prover, proteger e orientar filhos e filhas. O homem está cada vez mais distante dessa tarefa de provedor, protetor, educador. Só para você ter uma noção disso. Quando eu fiz o meu curso, porque eu gosto do tema, não gostava tanto, mas depois eu aprendi a amar. Mas quando eu fiz o meu curso de pedagogia, em Araraquara, na UESP, quando eu cheguei na sala de aula, tinha 30 alunos. Tinha eu, de homem, um gay, e o resto era mulher. E era extremamente difícil frequentar o curso, né? Porque eu me sentia um peixe fora d'água, né? Com mais de 20 e tantas mulheres, um gay e só eu de homem ali dentro. E toda vez que a gente passava perto de outros cursos, por exemplo, o pessoal da sociologia, a maioria masculina, o pessoal já tirava de olho torto. Mais um que está aí no meio da meninada, das mulheres. Por quê? Porque essa ideia de educador é uma ideia feminina. Mas se você olhar algum tempo atrás do Brasil, na década de 40, você vai ver que a maioria esmagadora dos educadores eram homens. Estavam lá com o seu terninho, indo dar aula com o seu terninho extremamente... Claro que a educação naquela época era outra. Mas havia muito mais homens na educação que mulheres. No entanto, isso mudou radicalmente e hoje a tarefa de educar, basicamente, é da mulher. Visite as escolas municipais e vê se você acha algum homem dando aula, a não ser educação física, a não ser música. Mas aula natural, aula normal de educação fundamental, procura um homem, é você procurar uma mosca branca, um elefante branco, nariz. Sabe por quê? Porque a cultura disse, o papel de educar a mulher. Quais são as razões dessa reviravolta? Por que o homem se ausentou e fugiu? Uma das primeiras razões é a insegurança afetiva. Para alguns homens, sempre que nasce um filho, principalmente homem, o homem se sente, o marido se sente relegado ao segundo lugar, né? Porque ele tem que dividir a esposa que ele ama com outro ser que acabou de nascer. E o homem fica um tanto enciumado por causa do filho que acabou de nascer, porque ele vai ter que dividir a mãe, né? O Erasmo Carlos já cantou isso uma vez, né? Fez uma música, aliás, um tempo atrás, da mulher, né? Dizem que a mulher é sexo frágil, aí ele fala da esposa dele, da família dele, né? E que todos os filhos reclamam a mulher e ele ficou para escanteio, né? Ele não é mais ninguém dentro de casa. Então, alguns homens se afastam do convívio com as crianças e vão tratá-los como incômodo
em vez de bênção de Deus. E parece que o filho atrapalha o casal na leitura de alguns homens por causa da insegurança deles, afetiva. Segunda razão são as longas jornadas de trabalho, as cansativas horas de trabalho, onde o homem tem que passar longos dias fora de casa ou horas longe de casa, e o contato dele com a prole é mínimo, se não escasso, né? Existem pais, por exemplo, que só veem os filhos dormindo, literalmente, né? Eles chegam tarde da noite, o filho já está dormindo, e antes do filho acordar ele já sai para trabalhar. Então o único contato que ele tem é com o filho e com a filha dormindo. A terceira razão disso é uma tendência que a gente já viu também na semana passada, a tendência social ao narcisismo. O que é isso? O homem atual, contemporâneo, ele tem outros interesses prioritários na frente da família. Existe uma revisão ou existe uma recuperação da adolescência hoje e da infância dos homens. Os homens estão cada dia mais infantis, cada dia mais adolescentes, né? Eles vão se transformar em garotões, eles vão buscar a sua felicidade, o seu prazer, e família, esposa, filhos são um entrave a isso. Então são aqueles homens que vão ter uma revisão da sua infância, da sua masculinidade, de garotão. Então a gente já viu isso dentro da questão do aumento do consumo de videogames, e uma série de outras coisas que fazem parte do universo infantil e do universo do adolescente. Essas eu acho algumas razões, não todas, que mostram essa fuga do homem do seu papel de pai. A gente assiste hoje cada vez mais famílias com pais ausentes, distantes e inoperantes. Se o pai às vezes está presente dentro de casa, às vezes a única atitude dele é reclamar do barulho das crianças, né? É reclamar da cobrança da mulher, dos pedidos de participação maior, de envolvimento maior dele na vida comum do lar, né? Pedro fala, por exemplo, para os maridos viverem a vida comum do lar, né? Se você olhar a primeira carta de Pedro, Pedro capítulo 3, ele fala várias coisas para as mulheres. E ele fala para os homens: maridos, vivam a vida comum do lar. Isso foi escrito numa época em que o homem, a mulher não era contada, não era nem mencionada, não tinha nenhum peso. E naquela época Pedro já dizia: homens, vivam a vida comum do lar. Ou seja, o que o homem tem que fazer em casa? Tem que participar ativamente da vida familiar. Agora, do ponto de vista bíblico, a gente vai perceber duas facetas claras do papel masculino. O papel masculino, segundo a Bíblia, ele é provedor do pai, é provedor e é defensor dos filhos. Eu sei que você vai dizer, e todo mundo já sabe disso, que pela reviravolta no mundo do trabalho, hoje tem mulheres ganhando mais que os maridos. Eu sei que você vai dizer para mim que de comum acordo tem muitos homens que não trabalham mais. Eles ficam dentro de casa cuidando da família, da casa, enquanto a mulher trabalha muito mais do que ele. Isso é feito como um acordo, né? Isso é uma coisa que a família entra em acordo entre si. Mas o homem, ele sabe de uma coisa básica, do papel e do poder de influência que ele tem sobre as crianças, a figura masculina. Quando Paulo escreve aquele texto que a gente leu no começo, a gente deve ter em mente que Paulo, segundo a tradição cristã, ou foi casado ou era viúvo. Não se sabe se ele teve filhos do seu próprio sangue, mas ele tinha vários filhos na fé, filhos espirituais, filhos que ele gerou por causa do Evangelho, inúmeros, incontáveis. Da mesma maneira, Paulo assumiu responsabilidade absoluta sobre todos os filhos espirituais dele. E você vai surpreender com a quantidade de conselhos que Paulo dá para os seus filhos. E não são conselhos religiosos, são conselhos muito práticos. O objetivo, o foco do apóstolo Paulo sempre foi a transmissão do Evangelho, né? A pregação do Evangelho como solução das mazelas humanas, inclusive das mazelas das famílias. E o que é Evangelho que Paulo pregava? O Evangelho que Paulo pregava é aquela notícia que o ser humano se afastou completamente de Deus, escolheu viver suas próprias escolhas e ideias, ser o seu próprio mentor, afastou-se de Deus, caiu em uma série de atitudes erradas chamadas pecado. Deus olhou para essa situação e percebeu todo o efeito, consequência desses erros,
nas mazelas que o ser humano carrega sobre si, e resolveu que não havia como resolver essa situação, a não ser que o próprio ofendido Deus resolvesse o problema. Ele envia o seu Filho Jesus à terra para, com o seu sacrifício da sua própria vida na cruz, proporcionar ao ser humano o perdão dos seus erros e pecados, e não só o erro e pecado e perdão dos pecados, mas a possibilidade de aprender uma nova vida. Jesus carrega na cruz todos os nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, finalmente chega para todos e diz: quem quiser me seguir, venham e sejam meus discípulos. E ao dizer sejam meus discípulos, aprendam comigo a viver. De forma que a proposta do Evangelho não é só levar a gente para o céu, mas a proposta do Evangelho é ensinar a gente a viver uma vida diferente, nova, fora, aqui. E aí Paulo traz alguns conceitos importantes para a paternidade, ele dizendo, falando como pai. Algumas coisas sobre paternidade responsável. Para Paulo, a paternidade responsável